Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje a gente vai continuar falando sobre o livro A Trilogia Tebana e hoje a gente vai falar sobre Antígona, que foi, por curiosidade, a primeira peça a ser escrita, mas ela é a última aqui da trilogia, né? Como eu já mencionei nos outros vídeos, as peças elas não estão organizadas aqui no livro conforme elas foram escritas, né? Antígona então foi a primeira a ser escrita e por sua vez é a última aqui a fazer parte da trilogia, a Trilogia Tebana. Só recordando um pouquinho então o que aconteceu lá no final de Édipo em Colono. Após a morte de Édipo, as duas filhas dele, a Antígona e a Ismene, elas resolveram voltar para Tebas para tentar impedir o reencontro dos dois irmãos ali, do Polinices e do Etéocles, que provavelmente resultaria numa guerra e como o próprio Édipo já tinha até rogado uma praga ali para eles, resultaria na morte dos dois. Então elas foram para lá para tentar chegar antes disso acontecer. As duas acabam chegando em Tebas um dia após a guerra já ter terminado, ou seja, os dois irmãos já estavam mortos e quem tinha assumido o trono ali de forma interina a partir daquele momento foi o Creonte. As duas irmãs então, chegando em Tebas, elas começam ali um diálogo onde elas conversam sobre o veredito que o Creonte havia dado sobre todo esse acontecido ali e que elas já tinham ficado sabendo. O Creonte então tinha ali baixado uma regra onde ele falou que o Etéocles, que já morava ali em Tebas, que meio que dividia o reinado com o Creonte até o dia anterior, né, que agora ele estava morto, ele iria ser enterrado como um herói, com toda a pompa, com todos os ritos fúnebres possíveis. Por outro lado, o Polinices, que veio atacar Tebas, né, porque ele veio, né, não sei se vocês lembram lá do Édipo em Colono, mas ele acabou se mudando para Argos e acabou juntando um exército para vir ali enfrentar o irmão, né, para tentar pegar o trono de volta que o irmão tinha roubado dele. Então o Polinices, ele era visto como um traidor, porque ele era um tebano, só que ele tinha se voltado contra Tebas. Então ele não iria receber nenhum rito fúnebre e iria ser largado assim no meio da praça, no meio do nada, não ia poder ser enterrado por ninguém e quem tentasse iria ser morto. E aqui só abrindo um parênteses, porque assim, os ritos fúnebres para os gregos é uma coisa muito, muito, muito importante. Então você ser proibido de fazer isso, proibido de ter o direito de ter esses ritos fúnebres e ser enterrado, era mesmo que dizer que você ia ficar vagando por ali, você nunca ia chegar até o reino dos mortos, você ia estar para sempre ali vagando sem finalizar de vez a vida. Então isso para eles era uma coisa muito, muito séria. A Antígona, né, ela fala então para Ismene, ela fala: lembra que eu prometi pro Polinices que eu iria enterrar ele caso ele fosse morto, né? Lá em Édipo em Colono ela prometeu isso pra ele. E ela fala, apesar de tudo que ele fez com o nosso pai, né? Apesar de tudo que ele aprontou, ele não merece ficar vagando por ali, que seria o destino caso ele não fosse enterrado, caso ele não recebesse esses ritos fúnebres. Ela fala, ele não merece isso. A Ismene fica ali apavorada com essa ideia da Antígona e tenta convencê-la a mudar de ideia. Mas a Antígona já fica, do nada ela já fica furiosa. São bem dramáticos assim nessas tragédias. E ela já começa a falar que não considera mais a Ismene a sua irmã e que a Ismene não gosta de quem gosta dela. Começa a xingar a irmã e falar que não considera mais ela uma irmã e pronto. E a Ismene tenta justificar que ela fala que elas são apenas duas mulheres, que elas não têm muito poder ali contra o rei, contra o governo, então ela tem medo. A Ismene, no fim das contas, decide que não vai ajudar a Antígona, mas ela também fala assim pra irmã: olha, eu não vou te ajudar, mas eu também não vou contar pra ninguém, né, que você vai fazer isso, que você vai tentar ali enterrar o Polinices. E ela fala, quer saber? Eu espero que você conte pra todo mundo mesmo, que eu não tô nem aí. E então ela se separa ali, Ismene vai pra um lado e a Antígona vai pro outro. Daí já numa outra cena ali entra o coro, e como eu já expliquei nos outros dois vídeos, se você ainda não assistiu Édipo Rei e Édipo em Colono, assistam os outros dois vídeos. O coro são ali os cidadãos mais ilustres do lugar, no caso ali de Tebas. Então chega ali o coro falando e eles começam a meio que narrar ali como tinha sido a guerra no dia anterior. E eles contam que um exército tentou invadir Tebas, então tentou invadir os 7 portões que tem em Tebas, mas daí os 7 guardiões dos portões conseguiram proteger e o exército não conseguiu invadir ali, mas que no fim essa guerra acabou resultando no duplo assassinato ali dos irmãos, né? Um acabou matando o outro, exatamente como o Édipo tinha dito que ia acontecer lá em Édipo em Colono. Nesse momento aparece em cena ali o Creonte, que então agora é o rei interino, né? Ele se autodeclara ali, ele fala, agora eu que sou o rei, né? Só sobrou eu. E ele já começa ali logo falando o que é um bom governo para ele. E ele fala que o que ele não vai fazer é tratar um inimigo como amigo e que ele não iria deixar que uma pessoa passasse por cima ali do bem da pátria como um todo.
E ele tá falando, claro, do Polinices, né? Que ele já tinha decretado ali que o Polinices não seria enterrado, não receberia os ritos fúnebres e iria ficar ali, né, solto, largado para ser comido ali pelos bichos mesmo. Esse seria o castigo dele. Então, quando ele fala isso, ele meio que tá falando sobre o Polinices no final das contas. Ele fala que o Polinices, por ser um traidor, ele não merece nada. Ele não merece nem ser tratado como um ser humano. E o coro ali concorda, porque eles não são muito de discordar de quem tá ali no poder. Eles ficam sempre meio a meio ali. Então eles concordam sem falar muita coisa. Nesse momento, entra em cena um soldado correndo todo afobado ali. Ele já chega falando que ele não queria ter vindo. E o Creonte já pergunta, né, o que ele quer, já meio sem paciência. E ele fala, olha, primeiro eu queria garantir que não serei morto. Ele faz ali várias ressalvas, dá várias explicações. Ele fala que ele foi sorteado entre os outros soldados pra vir ali. Ele não queria ter vindo e tudo mais, porque ele tá trazendo más notícias. O Creonte já vai ficando nervoso, já pergunta logo o que ele quer. E ele querendo ali garantias de que ele não vai ser morto por ter trazendo essa notícia ruim. Um soldado veio contar que alguém tinha enterrado o corpo do Polinices. Ele falou que foi uma coisa, dá pra ver que foi feito às pressas, né? Era uma camadinha fina ali de terra por cima dele, mas que tinham sido sim realizados os ritos fúnebres, dava pra perceber isso. O soldado fala que haviam vários guardas ali cuidando do corpo, mas ninguém viu nada, e também que não haviam marcas de carroça e nem marcas de pés, não havia nenhum rastro para descobrir quem foi. O Creonte logo já começa ali a levantar umas suspeitas, ele começa a falar pro soldado ali, que também pro guarda, né, que ele sabe que tem muitas pessoas que não concordam com ele, que quando ele não tá por perto não obedecem às coisas que ele fala. E ele acaba dizendo que esse castigo que ele deu pro Polinices foi também uma forma ali de ele tentar identificar quem são essas pessoas que são contra ele, que não concordam com ele. E daí logo ele já começa a acusar ali o soldado, ele fala, olha, um de vocês deve ter participado disso também, alguém deve ter recebido ouro ali e deve ter participado disso, porque não é possível, né, que ninguém tenha visto isso acontecendo. O soldado fica ali mais apavorado do que ele já estava, e o Creonte fala então para ele ir embora, voltar lá para os outros soldados, e que eles vão ter que trazer de um jeito ou de outro uma resposta de quem foi o autor, né, disso ali que aconteceu, de ter enterrado o corpo do Polinices, porque se eles não trouxessem o culpado seria um deles, e eles iriam ser pendurados vivos, assim, né, até que alguém falasse a verdade, né, ele ia descobrir de um jeito ou de outro quem foi o autor desse crime. O soldado ali aparece, ele vai falando que ele fica feliz pela vida dele ter sido poupada, mas que não espere que seja ele mesmo, né, novamente o mensageiro, porque ele já tava ali se borrando de medo dessa primeira vez, então que ele não ia testar a sorte duas vezes, né, já que ele sobreviveu dessa vez que ele trouxe a mensagem, a próxima vez com certeza não seria ele que traria a mensagem. E daí ele pega e vai embora. E nessa hora o coro começa a falar. O coro, eles dão meio que fazem umas reflexões ali no meio da peça. Então eles começam a falar sobre a inteligência humana, né, eu acho que eles estão meio que puxando um saco do Creonte, né? Então eles começam a falar sobre a inteligência humana, como o ser humano é inteligente, bababi, bababó. Só que isso é meio que uma ironia do Sófocles, porque ao longo da peça a gente vai percebendo que as decisões que eles tomam são completamente erradas, assim como aconteceu nas outras peças, né? São tragédias, então tudo vai acabar em tragédia, e as decisões que eles tomam não poderiam estar mais longe, né, da inteligência humana. Então isso é meio que uma ironia ali do Sófocles. E para comprovar isso, a primeira coisa que acontece depois que o coro para de falar ali é aquele mesmo soldado que prometeu que nunca mais voltaria ali, ele acaba voltando minutos depois, trazendo, né, uma pessoa junto com ele. Ele estava arrastando ali uma pessoa, e essa pessoa que ele estava arrastando era a Antígona. Então ele chega ali arrastando a Antígona e já chega se desculpando, né, falando ali por que ele não cumpriu a promessa que ele acabou de fazer, para ver nessa questão da inteligência humana, que ele prometeu ali para os deuses que ele nunca mais voltaria ali, mas, né, pouco tempo depois ele já estava de volta ali trazendo a Antígona. Ele fala que a Antígona então é a verdadeira culpada e que eles pegaram ela em flagrante, porque eles meio que armaram ali uma emboscada para ela. Depois que ele saiu dali, eles desenterraram o corpo e ficaram ali observando de longe, escondidos, para ver então se o autor daquele crime, né, crime porque o Creonte tinha baixado essa lei de que não poderia ser enterrado o corpo do Polinices, eles desenterram o corpo e ficam de longe observando. E a Antígona vai lá novamente, quer fazer tudo de novo, né, quer fazer os ritos fúnebres, quer enterrar o corpo,
E daí ela é pega em flagrante ali e deles capturam ela e levam ela até o Creonte. E nisso o soldado já emenda ali também que ele fala, olha, se antes eu vinha com medo, agora eu venho com gosto, porque agora eu tô trazendo a verdadeira culpada, então eu tô livre, né? O Creonte se assusta com essa informação porque ele não tava esperando por isso. Inclusive, e ele pergunta, né, pra Antígona se é ela mesma a autora e ela confirma, sim, fui eu que fiz da primeira vez e fui eu que tentei fazer da segunda vez, né, e fui detida ali. E ele fica assustado também porque a Antígona, ela é noiva do filho dele. Como a Antígona, ela é a sucessora legítima do Édipo, né, ao trono, ela se casaria então com o filho do Creonte para ter ali uma sucessão legítima, né, daquele reinado, porque o rei teria que ser um homem, né? Então, como ali só tinha as duas mulheres e ela era mais velha, ela se casaria então com o filho do Creonte, que é o Aemon, para que voltasse então a ter ali um trono legítimo, né? A Antígona já chega ali questionando o Creonte, ela já pergunta para ele como que ele se sente no direito de dizer que alguém não pode ser enterrado, se são os próprios deuses que dizem que para uma pessoa ter um lugarzinho lá no reino dos mortos, ela precisa receber todos os ritos fúnebres e ela precisa ser enterrada, né? Até eu já mencionei no outro vídeo que eles colocavam moedas nos olhos e na boca para que a pessoa, quando ela chegasse no reino dos mortos, ela conseguiria atravessar aquele rio, né, pagando ali as moedas para a pessoa que atravessa ali, né, chegando lá no reino do Hades, né, que é o deus dos mortos. Então, ela questiona ele como que ele ousa, né, querer mudar essa lei, né? Mudar essa lei que é uma lei divina, digamos assim, ela fala. E ele fica mais abismado ainda, porque ele até o momento achava que ela não sabia que ele tinha baixado essa lei, achou que ela fez isso sem querer. Só que ela fala, não, é claro que eu sabia disso, né? E daí ele fala, e se você sabia, como você ousa desobedecer uma lei, né? Ele impôs ali uma lei. Como você ousa desobedecer essa lei? A Antígona tenta se defender ali falando que essa é uma lei que não faz parte da lei dos homens, ela não faz parte da justiça. Ela é uma lei divina e ela não está escrita em lugar nenhum e ela é inevitável, ela já existe desde os tempos mais remotos sem ninguém conseguir dizer desde quando exatamente ela existe. E é aí que entra esse contraponto que todo mundo faz com a tragédia grega Antígona e o livro A Lei do Frederic Bastiat, que eu já falei aqui também, eu vou deixar o videozinho aqui para quem quiser assistir. Nesse momento eles fazem um contraponto ali entre a lei positiva, que é aquela lei criada ali, escrita, né, criada pelo homem, e a lei natural, né, a vida, a propriedade, como o Bastiat escreve lá no livro A Lei, são coisas que não tem, elas são invioláveis, né, você não tem como mudar isso, e ela tá colocando essa parte ali do Polinices ser enterrado, conseguir o seu lugar no reino dos mortos, nesse lugar, né? Ela não tá colocando isso como que isso poderia ser impedido por uma lei positiva, que foi o que o Creonte fez, que ele baixou lá, olha, ele deu uma canetada e falou, o Polinices não será enterrado, ponto final. E ela falou, olha, não é você que decide isso são os deuses que decidem, e eles já decidiram que todo mundo merece ser enterrado, merece ter os ritos fúnebres para conseguir chegar no reino dos mortos, que é o lugar onde todo mundo quer terminar a sua vida. Então ela fala que isso não tá nas mãos dele, que isso vai muito além do poder que ele tem como rei. Ela inclusive já emenda ali que se ele quiser matar ela, ela não se importa. Para ela isso não é um problema, porque ela já tá vivendo uma vida tão triste, né? Afinal de contas, praticamente toda a família dela morreu. Só sobraram ela e a Ismene. Então ela fala que a vida dela já não tá lá essas coisas e que se ela tiver que morrer por causa disso, ela prefere morrer assim porque ela teme aos deuses e não ao Creonte. O Creonte acaba ficando mais furioso ainda e ele fala que enquanto ele for rei, a desobediência não irá ser premiada como uma forma de heroísmo e que Antígona vai sim sofrer todas as consequências que ele já tinha prometido lá quando ele baixou o decreto que ninguém poderia enterrar o Polinices ou seria morto. Então ela iria sofrer exatamente essas consequências. Creonte também já manda chamar a Ismene, porque ele fala que viu ela rondando ali o lugar e ela deve ser uma cúmplice da Antígona, então já chama ela ali e as duas já vão morrer juntas. Quando a Ismene chega, por assim, incrível que pareça, ela chega já confessando, ela fala que ela ajudou mesmo a Antígona e que ela também é culpada e tudo mais. E a Antígona olha pra ela e fala assim, não, né? Quando eu precisei, você não quis me ajudar. Então agora você também não vai levar a glória por isso, né? Você não fez nada, você não me ajudou e eu não quero que você me ajude agora, e você não vai levar ali a glória por ter praticado esse ato, né? Você não quis me ajudar naquela época, então agora você não vai levar nada também. O Creonte não quer saber muito ali daquela discussão e fala que não importa, que mesmo assim as duas vão ser punidas e as duas vão ser mortas. Então elas pegam
e são retiradas ali do local. E aí o coro começa a falar e eles começam ali a fazer as suas reflexões, começam a refletir sobre a desgraça, né, que caiu sobre essa família ali, toda a família do Édipo, né, que morreu, que sofreu tanto e tudo mais, e eles começam a falar que às vezes o negócio é tanto sofrimento que é melhor mesmo que acabe logo com tudo, né, porque querendo ou não, toda a família do Édipo foi amaldiçoada. E se as duas morrerem, a família dele termina ali. Então essa maldição termina junto, né? Eles acabam falando que às vezes é tanto sofrimento que é melhor terminar com tudo de uma vez. É isso que eles falam mais ou menos ali o coro. Nesse momento ali entra em cena o Aemon, que é o filho do Creonte. E ele, né, já estava sabendo tudo que estava acontecendo, e todo mundo fica curioso ali para saber se ele vai ser contra ou a favor dessa decisão do pai dele de punir a noiva dele, né? A Antígona era a noiva do Aemon. E o Creonte logo pergunta para ele: e aí, filho, né? O que você achou dessa decisão que eu tomei? Você ficou bravo com isso? E ele fala: de maneira nenhuma. Eu devo respeito, né, ao senhor, então eu não vou ficar bravo com isso. E o Creonte fica ali todo feliz, começa a louvar o filho, dizendo que o filho é muito obediente, que é um exemplo de filho. Fica todo feliz, todo se babando ali pro filho dele, pro Aemon. Mas o Aemon não tinha terminado de falar. E depois que o Creonte ali fica elogiando ele continua a sua fala. E ele fala então que ele respeita muito o pai, mas que ele acha interessante que fosse feita uma reflexão melhor em cima dessa decisão que o pai tinha tomado. Porque ele sabia que toda a cidade ali achava que a Antígona estava certa em querer enterrar o irmão. Então que ele deveria talvez pensar um pouquinho melhor sobre isso. E o Creonte já fica furioso ali e fala: quem é você para querer vir me dar conselhos, né? Eu sou o rei, não é você. E eu não governo para agradar o povo. Eu governo, né? Sou eu que mando e pronto. E o Aemon ali fala, né? Quem não governa para ninguém tá governando para um deserto, então, né? Se você não escuta o povo, você tá governando para um deserto. O Aemon tenta explicar ali pro Creonte que a Antígona, na verdade, ela não tava desobedecendo o Creonte. Ela estava apenas obedecendo aos deuses, tentando dar ali um fim digno pro irmão, né? Os ritos fúnebres, o enterro e tudo mais. E ele pede mais uma vez pro pai, quem sabe, reconsiderar aquela decisão. O Creonte fica tão furioso com isso, tão furioso, que ele fala: olha, quer saber? Chama lá as duas, porque eu vou matar a Antígona na sua frente, Aemon. E o Aemon fala que não quer assistir isso, e ele pega e sai de cena. O coro ainda tenta convencer ali o Creonte a mudar de ideia, mas como eu já mencionei, eles não são muito de ir contra o rei. Então eles tentam um pouquinho, não dá certo, eles já desistem e o Creonte manda chamar ali a Antígona e a Ismene de volta. Mas o coro ainda tenta convencer o Creonte de que não é necessário matar as duas, porque na discussão que elas tiveram ali ficou claro que a Ismene não participou, que foi só a Antígona ali que desobedeceu a lei. Então ele fala: não é necessário matar as duas, o coro, né, tenta falar pro Creonte. Ele fala: tá, tudo bem, então vai ser só a Antígona que a gente vai matar. E ele fala: no começo eu tinha pensado em matá-la a pedradas, mas agora eu mudei de ideia, e ela vai ser colocada isolada dentro de uma caverna. Ele tinha condenado a Antígona no final das contas, então, a ser meio que uma morta-viva, porque ela iria ser colocada dentro da caverna. Ele falou que até iriam colocar uma comida que outra ali, mas em um dado momento ela iria morrer. Enquanto ela estivesse viva lá dentro, ela não ia nunca mais ter contato com nenhum ser humano vivo, então ela meio que iria estar morta para os outros. Só que mesmo depois que ela morresse ali de fome ou de sede, ela não iria para o reino dos mortos, né? Ela iria ficar vagando por ali. Então ela ia virar meio que uma morta-viva. E esse foi o castigo que ele deu para ela. Enquanto eles estão levando ela lá para dentro dessa caverna, ela vai o caminho inteiro se lamentando. E ela até questiona onde estão os deuses numa hora dessas, porque ela acredita que o que ela fez foi muito justo. E o que ela queria era morrer de uma vez. Ela não queria esse negócio de ser meio morta, meio viva, ficar lá sofrendo. Ela queria morrer de uma vez só. E ela questiona onde estão os deuses, né? Eu fiz tudo ali do jeito mais justo que eu acreditava ser, de acordo com o que os deuses queriam, e olha o que tá acontecendo comigo, né? Estão me levando para essa caverna. E nesse momento ali entra em cena o Tiresias, que é aquele cego adivinho que participou também lá do Édipo Rei, que ele veio tentar alertar o Édipo, e aqui ele veio tentar alertar o Creonte, porque ele fala que ele tava tentando ver lá o futuro da cidade de Tebas e tava tudo muito estranho, tava dando tudo muito errado ali nas previsões dele, e ele ficou meio com medo e veio ali tentar ver o que estava acontecendo. Claro que ele mais ou menos já sabia o que estava acontecendo, porque ele era um adivinho, e ele veio trazer ali péssimas notícias
pro Creonte no final das contas. O Tiresias fala que o Creonte, ao proibir ali que fossem feitos ritos fúnebres pro Polinices e que ele fosse enterrado, ele meio que ultrapassou um limite ali, ele cruzou uma linha do que estava ao seu alcance e ele tentou mexer naquilo que era de responsabilidade dos deuses, então ele passou dos limites. E que esse corpo lá jogado do Polinices, né, a céu aberto, que isso meio que estava amaldiçoando a cidade como um todo. Então ele teria que resolver isso para que as coisas voltassem a ficar nos conformes. O Tiresias fala que aquele que comete um erro não é insensato, e que é insensato apenas aquele que tenta manter o seu erro para se mostrar ali inabalável. Ele fala que a intransigência leva à estupidez. Tiresias pede pela última vez para que o Creonte ele ceda ali na lei que ele tinha baixado, que ele permitisse o sepultamento do Polinices, que ele salvasse a Antígona, porque senão coisas terríveis iriam acontecer. E o Creonte começa a xingar o Tiresias. E o curioso é que ele fez exatamente o que o Édipo fez em Édipo Rei. Ele não acreditou no Tiresias, não acreditou na adivinho, começou a se voltar contra ele e no final, né, lá em Édipo Rei a gente já sabe o que aconteceu e aqui vai ser a mesma coisa, então vamos seguir aqui na história. O Tiresias, que já estava ali furioso com essa situação, ele fala ali pro Creonte meio que uma profecia, uma maldição, e ele fala que não vai demorar muito tempo para que o Creonte entregue um parente morto como resgate para mais gente morta. Tiresias fala que o que ele fez não foi certo, ele deixou uma pessoa morta a céu aberto, atirada, e ele sepultou uma pessoa viva, né? Que foi o que ele fez com a Antígona. Ele sepultou ela dentro da caverna. Ele finaliza falando que em um tempo não muito distante se ouvirão gemidos de homens e mulheres por ele ter confrontado ali os deuses. E essa é a última coisa que ele fala. Daí ele pede pro guia dele, porque ele sempre, como ele é cego, ele sempre tem um menino que guia ele. E ele fala pro menino, leve-me embora, né? Então ele sai de cena ali nesse momento. Nesse momento ali, quem vai intervir é o Corifeu, que é o representante do coro. Ele vai ali falar com o Creonte e fala, olha, até então a gente estava concordando contigo e tudo mais, mas depois dessa previsão do Tiresias, eu acho que é melhor você reconsiderar mesmo, porque tá todo mundo ficando com medo. E o Creonte concorda com isso, ele fala, olha, eu também tô ficando com um pouco de medo do que tá acontecendo, então realmente eu vou reconsiderar, vou ali resolver os dois problemas que eu tenho, que é enterrar o Polinices e depois ir lá e retirar a Antígona da caverna. Um tempo depois, chega um mensageiro ali, todo afobado, e vem falar pro coro que deu tudo errado. E o coro pergunta, né, como assim deu tudo errado? E ele fala que o Creonte foi lá, então enterrou Polinices, fez todos os ritos fúnebres, como ele era mesmo para fazer, né, essa parte, ok, deu tudo certo. E quando ele estava se dirigindo para a caverna, onde estava a Antígona, quando ele foi se aproximando da caverna, ele percebeu que a caverna não estava mais selada, ela estava aberta. E quando ele se aproximou mais ainda, ele começou a escutar uns gritos de desespero, e logo ele reconheceu que era a voz do filho dele, o Aemon. Quando eles entraram na caverna, eles perceberam que o Aemon, ele estava ali ajoelhado, chorando aos pés da Antígona, que tinha dado um jeito de se enforcar ali. Então a Antígona estava morta e o Aemon estava ali chorando desesperado aos pés dela. O Aemon provavelmente tinha ido ali para tentar salvar a Antígona, indo contra ali o pai dele, mas tudo bem, o pai, né, o Creonte chegou ali e tentou consolar o filho, assim, meio pedindo desculpas, né, o pai errou, né, alguma coisa assim, mas o Aemon tava ali transtornado com a morte da Antígona, que era a noiva dele, e ele se virou, pegou a espada dele e tentou atacar o pai, tentou atacar o Creonte, só que o Creonte conseguiu desviar ali do ataque dele. Com mais raiva ainda, o Aemon, ele pega e vira a espada contra ele mesmo e se deixa cair sobre ela. E acaba morrendo também. E nesse espaço de tempo ali, quando ele se perfurou com a espada, ele ainda consegue se aproximar ali do corpo da Antígona e acaba ficando próximo dela e sujando ela toda de sangue. Inclusive, ele descreve muito bem essa cena ali na tragédia, que ele tosse e jorra sangue em cima dela. Então, eles morrem juntos. Se eles vão pro reino dos mortos, a gente na verdade não sabe, né? Mas eles acabam ali morrendo juntos então, e o Creonte também entra em desespero nesse momento. Mas vamos lembrar que quem está contando esse trechinho da história na verdade é um mensageiro que veio lá da caverna correndo em direção ali ao coro e tá contando o que aconteceu, onde eles estavam lá na caverna contando pro coro. Só que quando ele conta esse finalzinho da história ali que o Aemon morreu, quem acaba escutando isso é a mãe do Aemon, a Eurídice, que é a esposa do Creonte. Ela acaba escutando esse final, ela pede para que o mensageiro repita ali o que aconteceu mesmo, ele repete e ela sai em silêncio. E o mensageiro até fala pro coro, olha,
achei que ela não ficou tão mal, né? Achei que ela ia ficar pior. Mas o Coro fica preocupado. Eles falam que esse silêncio, na verdade, é pior do que se ela tivesse tido ali um ataque. E todo mundo fica meio preocupado com a possível reação dela. Nesse momento, então, só que o Creonte vem trazendo o corpo do filho lá da caverna nos braços, né? Muito triste ali com o que tinha acontecido. E nesse momento vem correndo um segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro traz a notícia para o Creonte de que as tragédias não tinham terminado e que a esposa dele também tinha se suicidado, inclusive falando ali que era tudo culpa do Creonte, porque na guerra ali, o Creonte e a Eurídice, eles tinham 2 filhos. Nessa guerra que tinha acontecido, que morreram ali os 2 irmãos, o filho mais velho do Creonte também tinha morrido nessa guerra. E agora o filho mais novo dele tinha morrido, e então a mãe, né, a esposa dele, resolveu se suicidar também, em nome ali disso tudo, né, dessa família que o Creonte acabou destruindo. O Creonte então entra num desespero maior ainda e ele começa a falar que ele também quer morrer, só que o Coro segura ele ali, meio que dá uma prensa nele e fala: olha, cada um tem sua hora vai chegar, não adianta querer apressar as coisas que, como você viu, só piora tudo, né? Só traz ali mais e mais tragédias. E a peça termina ali com mais algumas reflexões do Coro, onde eles falam basicamente que a prudência ali é o caminho para a felicidade, né? Então que se todos naquele momento ali tivessem prudência, não só aqui na Antígona, mas nas outras tragédias também, no Édipo Rei e no Édipo em Colono, talvez as coisas poderiam ter acontecido de forma diferente. São coisas pra gente refletir. Aqui não tem como dizer quem foi culpado, se foi a Antígona, se foi o Creonte, porque tem muitas questões que estão envolvidas nisso tudo, mas é bom pra gente poder refletir sobre essas questões, né? Para isso que a gente precisa ler mitologia, que a gente precisa ler essas histórias pra gente conseguir criar um imaginário e refletir sobre essas questões que, na verdade, são questões importantíssimas. E por hoje é isso então, pessoal, e até o próximo vídeo.